Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro curso de análise técnica. Este é o primeiro curso que eu tenho uma aula de mais de 10 alunos, assim que muito obrigado por terem se inscrito. Vamos começar? O mercado de capitais é uma instituição privada, tá, de caráter anônimo, SA, onde negociam-se valores mobiliários. Isso quer dizer que no mercado financeiro negociam-se ativos e derivativos. Você pode negociar desde ações, passando por renda fixa, mercado de juros, empresas. A gente pode negociar também derivativos e fundos. O que são derivativos e fundos? Os derivativos são índice, mini índice, dólar, opções, tá? E os futuros são futuros de contratos sobre esses. Ele serve para estabelecer praticamente qualquer tipo de negociação. Se você, por exemplo, tem uma empresa que você quer negociar opções, este curso não é um curso de opções, tá? Este curso é um curso de ações, de análise técnica. Mas eu vou só falar para vocês uma coisa aqui, por exemplo, vocês querem negociar determinada opção, contrato futuro. Alguém que se comprometa contigo, você se compromete... Peraí, distorção, alguma coisa? Ô, pessoal, peraí que eu vou... Raul, olha só, me responde aqui no privado. Isso. Raul, você consegue ver, consegue ler os slides? Então, olha só, o problema, Brenda, é no teu vídeo. Você tem que aumentar a qualidade do seu vídeo, porque o meu vídeo ele está aqui em alta resolução, tá? Tem que aumentar a qualidade do vídeo para que você consiga ler os slides. Você tem a sua tela, ela deve estar em baixa resolução. Então, tem que melhorar a qualidade do seu vídeo, ok? Então vamos lá. A gente pode negociar qualquer coisa no mercado de ações. Então, por exemplo, eu quero comprar um contrato de... Eu vejo que o dólar ele vai subir, tá? Eu tenho uma expectativa que o dólar vai subir. Então eu quero negociar no futuro. E aí, pessoal, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu troquei de som, eu troquei de... Olha, agora eu troquei de microfone aqui, eu estou com outro microfone. Eu estava com o microfone desse aqui, ó. Agora eu estou com o microfone profissional aqui desses que eu utilizo para os filmes de cinema, para os filmes que estou gravando aí, ó. Pensa estas questões aqui que deram hoje, mas isso aqui realmente fugiu da minha alçada aqui, que é o negócio da tecnologia. Bom, então vamos lá, continuando aqui. Qualquer coisa me avisam aqui se sumir o som por algum motivo, aí vocês me avisam, tá? Bom. Vamos lá. O que é uma ação? Muito de vocês já têm experiência no mercado e tal, e eu vou pedir, por favor, que vocês me desculpem se esses conceitos são um pouco básicos para vocês, mas é importante que aquelas pessoas que se inscreveram no curso agora e nunca tiveram contato com o mercado, saibam de alguns conceitos básicos, porque isto vai nivelar em umas 2 ou 3 aulas, vai estar praticamente todo mundo no mesmo nível. Então eu preciso que todo mundo tenha, por favor, estes conceitos claros para que o curso
se desenvolva de uma maneira ágil e que todo mundo entenda perfeitamente o que eu estou falando, ok? Então, o que é uma ação? Uma ação é basicamente um fragmento de uma empresa. E como se determina o valor de uma ação? O valor de uma ação, geralmente, quando uma empresa vai fazer um IPO, que é uma oferta pública inicial de ações, geralmente eles chamam uma empresa que é encarregada de fazer a avaliação de todo o patrimônio dessa empresa. E a empresa decide quanto por cento da empresa ela quer privatizar, ou ela quer abrir para o mercado. Privatizar no caso de uma empresa pública e abrir para o mercado no caso de uma empresa privada, quando quer abrir o capital para o mercado. Essa abertura de mercado, ela pode ser 100% ou ela pode ser parcial. Isso tudo vai ser discriminado no contrato da IPO, da oferta pública inicial de ações. Por isso, sempre que vocês forem participar de uma oferta pública inicial, sempre vejam lá a saúde da empresa, o que a empresa está querendo fazer com essa oferta inicial de capital, com essa abertura de capital. Se a empresa basicamente está querendo fazer uma capitalização inicial, uma capitalização secundária, se eles estão querendo abrir todo o capital da empresa ou parte dele. E geralmente ali em todas as regras do IPO, elas estão escritas e basicamente isso tem que ser aberto e anunciado ao mercado. Então isso bem antes, uns 3 meses antes, se não estou mal, a regulamentação do mercado, ela disse quanto por cento de capital essa empresa ela vai abrir, ok? Então, basicamente, a IPO ela é determinada por uma avaliação do patrimônio da empresa, e esse patrimônio ele vai ser dividido por um número X de ações. Aí nós vamos ter uma coisa chamada o valor patrimonial de uma ação, o VPA. Qual é o valor patrimonial de uma ação? É a soma de todos os ativos da empresa divididos pelo número de ações que a empresa quiser abrir e quiser ofertar para o mercado, tá? Esse número de ação inicial de ações, ele pode variar de acordo com a incorporação de capital. Então, por exemplo, a empresa fez um empréstimo e ela quer que esse empréstimo também, ela capitalizou com um empréstimo de um banco, enfim, ela fez uma capitalização e ela quer fazer uma oferta secundária de ações ao mercado. Essa oferta secundária de ações ao mercado, ela pode ser feita através de uma oferta secundária de ações, tá? Também, quando vocês já ouviram falar aquilo que uma ação deu filhotes? O que são os filhotes de uma ação? Os filhotes de uma ação são nada mais e nada menos do que o desdobramento das ações. Por que acontece um desdobramento? Porque muitas vezes a ação subiu tanto, a ação começou a subir e subir e subir, e ela subiu muito, que o volume negociado do papel caiu. Vamos supor, recentemente não, há mais ou menos um ano, a Magazine Luiza estava perto de R$500. Aí houve uma cisão que, por exemplo, se você tinha 100 ações, acho que eles dividiram por 4, então você passou a ter essas 100 ações, que cada ação custava R$500, ela foi dividida por 4, tá? Então cada ação passou a valer R$125, e você ficou com 4 vezes o número de ações. Você ficou com 400 ações a 125, que equivalem às mesmas 500 ações, as mesmas 100 ações que você tinha R$500. Isso é só um exemplo, tá? O valor exato não é esse. Era 400 e alguma coisa que chegou à Magazine Luiza. Entendeu? O Marcelo tá falando que não tem nem imagem nem som. Olha, é só o Marcelo? O Rafael falou que está tudo bem. Ô Marcelo, acho que é só para você, cara.
Porque o Álvaro tá falando que está bem, a Camila que está bem. Então acho que é só para você, tá? Eu vou retomar a aula. Dá uma olhada para ver o que aconteceu contigo. Guilherme tá falando que tá tudo certo. Então, basicamente, o problema deve ser só aí contigo, tá? Bom. As características das ações. As ações têm um preço variável. Esse preço é uma coisa extremamente importante, porque o preço é o que vai nos dizer qual é o grau de procura de uma ação. O que é o preço? O preço basicamente é um acordo feito em determinado momento entre um comprador e um vendedor. O vendedor quer vender a X preço, o comprador quer comprar a X preço, e em determinado momento um dos dois cede. Vocês têm visto que muitas vezes o piscar da tela, ele fica parado em determinado preço. Fica parado ali, fica parado ali. E ele fica parado porque o vendedor, ele não quer vender mais barato, e o comprador, ele não quer pagar aquele preço, ele quer pagar mais barato. Isso geralmente acontece nas áreas de suporte e resistência, tá? Eu vou explicar depois o que é um suporte, o que é uma resistência, tá? Mas já estou adiantando para vocês que geralmente quando o preço fica muito parado durante muito tempo é porque chegou num suporte ou numa resistência. Isso é muito importante para o pessoal que faz tape reading. Tape reading é uma das técnicas de operação. Eu não a utilizo porque eu não tenho uma visão matemática tão apurada, quer dizer, eu não sou muito bom para ler números. Eu leio gráficos, eu sou artista visual, eu sou cirurgião plástico, então para mim ler gráficos, ler informações visuais é muito mais fácil do que ler números. Mas, digamos, se um contador estiver aqui no curso, ou se um economista que está acostumado a ver em uma planilha milhares de números e conseguir diferenciar rapidamente, com só um olhar na tela, conseguir diferenciar um número do outro, ele pode se dar muito bem no tape reading. Eu não sei, eu já tentei operar com tape reading, não consegui. Eu consigo operar, como eu vou ensinar para vocês, que é operar com gráficos. E é assim que opera a maior quantidade dos traders do mundo, tanto traders amadores, quanto profissionais, quanto gestores de fundo. Quase todos eles operamos do mesmo jeito, baseado em gráficos e em tendências. Ok? As ações têm um preço variável, elas são negociadas em bolsas de valores durante o pregão eletrônico. Antigamente, quando existia a Bolsa do Rio e até os anos... Até 2003, mais ou menos, havia pregão ainda ao vivo. Ficavam aquelas pessoas lá com aquele telefone, todo mundo se debatendo, se degladiando ali. Vendo por tanto, compro por tanto, e ali ficava aquela loucura, tá? Hoje em dia não é mais assim, hoje em dia é um pregão 100% eletrônico. Cada um vai lançando as suas ofertas e o software da Bolsa de Valores, ele faz a mediação. Então o pregão é completamente eletrônico, tá? Existe um pregão regular, que ele é determinado por um horário. Geralmente aqui no Brasil, nós começamos o pregão sempre às 10 horas da manhã e termina às 5 horas da tarde, exceto no horário de verão. O horário de verão ele começa às 10 horas da manhã e termina às 18, tá? Durante o horário de verão, não existe uma coisa chamada aftermarket. O que é aftermarket? É um período no qual os grandes players saem, eles trabalham até 5 horas da tarde e depois vão embora, e ali ficam as sardinhas se degladiando ali e continuam negociando no aftermarket, ok? Geralmente todos os preços que os gráficos nos apresentam, eles não incluem o aftermarket. Eles não incluem o aftermarket, eles trabalham somente com o pregão regular, que é o pregão que eu acabei de falar para vocês dentro daquele horário até 5 horas da tarde. Agora, nesse momento, o pregão está indo até às 18 horas, porque estamos no horário de verão. Existe o pregão de mercado de futuros, ele funciona um pouco diferente. O mercado de futuros ele funciona das 9 da manhã
Às 9 da manhã abre o índice futuro e abrem os contratos. Contrato de dólar, contrato de petróleo, contrato de milho, contrato de soja, contrato de ouro. Esses abrem todos os dias às 9 horas da manhã e fecham às 18 horas da tarde. Eles não têm leilão de fechamento às 5 horas da tarde, como acontece com o mercado de ativos. O que eu estou falando para vocês são derivativos. O que é um derivativo? É algo que se deriva de algo. Então, a ação é o bem principal. E o derivativo, ele é um valor, é um papel que ele é negociado sobre esse papel principal, que é a ação. Então, por exemplo, uma opção é o quê? Um contrato futuro de compra ou de venda que duas pessoas fecham em torno de um papel, do papel de uma empresa. Então, por exemplo, opções de compra são opções call. É um contrato no qual quando eu vendo uma call, eu me comprometo com quem compra essa opção. Eu me comprometo a vender por um preço X. Quando eu vendo uma call quando eu estou comprado no ativo e eu vejo que o ativo vai cair, mas eu não quero me desfazer do ativo, eu quero remunerar a carteira. Então eu vendo esse direito de compra para meio que proteger o meu capital. Aí eu vou ser remunerado com um prêmio e no futuro, no dia do fechamento, que sempre é a terceira segunda-feira de cada mês, nesse dia do vencimento da ação, eu tenho a obrigação de entregar essa ação para quem me comprou, para quem me pagou. No caso da ação ter disparado, ele vai comprar a um preço inferior do que está sendo negociado no mercado. E como é que ele lucra? Ele me compra, por exemplo, Petro, vamos supor, Petro está a 24 e pouco, mas eu acho que Petro vai cair. Eu acho que está muito tensa a situação internacional e eu acho que a Petro vai cair, porque o petróleo vai cair, porque o pessoal não vai conseguir aprovar a reforma da Previdência e tal. Então eu acho que Petro vai cair. Mas eu gosto de Petro e eu quero continuar comprando em Petro. Aí eu vou lá e vendo call de Petro. E a pessoa fala assim, esse cara tá maluco, a reforma da Previdência vai ser feita, o Bolsonaro vai privatizar a Petrobras e as ações vão explodir. Eu vou comprar a call que esse cara está querendo me vender por R$1. Entendeu? Isso chama-se prêmio. Um prêmio de risco. Então, esse prêmio, ele vai ser negociado de acordo com uma coisa chamada θ, que é o tempo, o valor do tempo. Quanto mais longe estiver do vencimento da opção, vencimento do contrato, o dia do exercício, quanto mais distante estiver, esse valor do θ vai ser maior. Por quê? Porque existe mais probabilidade do sinistro. Isso como quando você compra um seguro de um carro. Um seguro é uma opção que você compra esse seguro e está a 1 ano do vencimento do seguro. Você vai pagar o preço cheio, né? Mas à medida que você vai passando o tempo e vai se aproximando daquele dia, o sinistro do carro não aconteceu, né? Então o valor desse tempo vai ser bem menor, porque já está acabando o vencimento. Então vai ter um valor menor, porque há menos chances de acontecer esse sinistro em determinada data, ok? Então isso é basicamente uma opção. Estou só introduzindo essas coisas para vocês não ficarem tão crus quando vocês ouvirem falar de opção e tal. Não estou dizendo para vocês começarem a negociar opções não, tá? Gente, não façam isso não, porque é a melhor forma de vocês perderem dinheiro e não só perderem o que vocês têm, mas também o que vocês não têm. Porque se alguém faz uma operação mal feita com opções, ela perde não só o capital que ela tem, senão que ela perde o capital que ela não tem, fica devendo para a corretora, tá? Então não façam isso, não façam isso. Bom, as ações têm um preço variável, o preço sobe e desce de acordo com a procura. Elas são negociadas em bolsa durante o pregão eletrônico. Elas são negociadas em um lote padrão, tá? As ações elas têm um lote padrão ou individualmente.
esse lote padrão, ele geralmente é de 100 ações. A maioria das ações são negociadas em lotes de 100 ações, tá? E também pode ser compradas menos ações, podem, mas só que o valor de cada ação vai aumentar. Então você fala assim, Moreno, qual é o valor mínimo para o... Por quê? Porque o psicológico, ele é um fator fundamental na tomada de decisões. Quando você está precisando de dinheiro, tem muita gente que pensa que vai vir para o mercado porque vai se demitir do emprego, porque vai ficar rico com este negócio, não sei o quê. Gente, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. A Cândida, o Carlos Filgueiras, que é meu amigo, que me trouxe para o mercado de valores há mais de uma década, eles conhecem, eles sabem que eu consegui estabelecer certo patamar financeiro, não sou rico, mas consegui certo patamar financeiro graças a que eu capitalizei o que eu ganhei como médico no mercado de capitais. Eu pegava o que sobrava e investia no mercado de capitais. Então, o mercado de capitais, ele é muito bom para quem tem uma segunda, para quem quer ter o mercado como uma segunda renda. Mas eu posso viver do mercado? Pode sim, desde que você tenha um capital que ele te permita surfar tranquilamente nas ondas do mercado sem precisar ter esse dinheirinho hoje para pagar as contas, porque isso vai fazer você fazer maus negócios, ok? Então, gente, você só pense em se demitir do emprego quando vocês estiverem fazendo no mínimo uns 10 mil reais por dia de negociações, de lucro, né? De profit, quando vocês estiverem fazendo uns 10 mil reais por dia. Por que eu falo 10 mil reais por dia? Hoje o Bruno postou lá um loss. Ontem ele, em um movimento, em menos de 2 minutos, ele ganhou 1.180 reais. Mas hoje ele postou lá um loss de 3 mil e pouco reais, que foi o saldo dele do dia. Mas, cara, por que acontece isso? Por uma coisa chamada operar extremamente grande. Quando você opera grande, os seus ganhos, se o mercado for a seu favor, eles são grandes. Mas se o mercado, como ninguém sabe para onde o mercado vai, entendeu? Quando nós entramos em uma posição, a única coisa que nós sabemos é que vamos perder dinheiro, tá? É a única certeza que nós temos. Então a gente tem que fazer uma coisa chamada gerenciamento de risco. Eu depois vou dizer para vocês como o gerenciamento de risco, como é que eu faço esse gerenciamento de risco para evitar grandes perdas no mercado de valores. As ações, elas têm uma característica, elas pagam lucros, né? Você pode lucrar com uma ação. Tem ações que são grandes pagadoras de dividendos e juros. Por exemplo, a companhia Hering, ela paga bons dividendos. Outra que paga bons dividendos também é o banco, o BB Seguridade, o Banco do Brasil também paga bons dividendos. A Unipar Carbocloro também ela paga bons dividendos. O problema da Unipar Carbocloro é que é uma ação que ela está com PL altíssimo. Ela subiu muito, era uma ação que era negociada há mais ou menos um ano atrás. Era negociada a R$1 e pouco e agora está 46 ou 47 reais. Não estou acompanhando agora porque eu me desfiz da posição quando estava lá 49 e pouco. Comprei a 37 e alguma coisa e saí da posição a 49 e pouco. Mas poderia ter continuado comprado, mas o grande problema é que ela é uma ação de liquidez baixa. Então, como ela tem uma liquidez baixa, ela tem uns saltos enormes de preço. Por exemplo, a volatilidade dela em um dia pode chegar a 10, 15%. Então, é uma ação muito boa para ganhar dinheiro, mas também é uma opção que, se você precisar se desfazer da posição, se sua posição for muito grande, que ela te deixar desconfortável, você pode perder muito dinheiro também com ela, tá? As ações, elas não têm data de vencimento, a diferença das opções. As ações, você compra uma ação e você pode casar com ela, coisa que eu não recomendo, tá? Eu não recomendo porque tem gente que... Eu lembro que quando eu entrei no mercado, eu fiquei de ganancioso, a gente vendeu uma propriedade que nós tínhamos no Rio de Janeiro e eu coloquei como eu havia ganho durante 2 anos consecutivos, né, 2006 e 2007, eu havia ganho dinheiro na Bolsa de Valores, eu fui lá e coloquei
a grana toda da casa que nós vendemos lá no Rio de Janeiro, eu coloquei no mercado. E aí veio a crise de 2008, aí eu perdi praticamente 75% do meu capital e eu realizei prejuízo. Só que na época eu não sabia o que eu estava fazendo, tá? Eu sabia só comprar, eu não sabia operar. Por um acaso, quando eu comprei determinados papéis, eles subiram e me deram uma grana. Mas o mercado não é isso. O mercado ele oscila, ele vai para cima e vai para baixo, e o que nós devemos fazer é sempre nos mantermos posicionados a favor da tendência. Então, o que eu quero neste curso é ensinar para vocês como identificar uma tendência e como surfar nela, tá? E como identificar uma das coisas mais difíceis que eu tenho achado até hoje, e muitos de vocês eu encontrei no curso do eu conheci, né, tive a graça de conhecer no curso do professor Márcio Noronha. Eu fiz esse curso, foi o único curso que eu fiz de mercado. O outro curso que eu fiz foi o curso de opções do GOES, mas eu só fui para o mercado de opções quando eu já estava, me considerava que eu estava craque na análise técnica. Eu não me considero assim um supra-sumo da análise técnica, mas eu me considero um vencedor, porque quem está no mercado por mais de uma década é porque ele conseguiu pelo menos sobreviver, porque a maior parte dos traders fracassam após o primeiro ano, ok? Porque por vários motivos, ou cobiça extrema, ou indisciplina no momento de tomar a decisão de fazer o gerenciamento de risco, ou indisciplina no momento de entrar numa operação, entrar ansioso demais e entrar no momento errado, o mercado foi contra, não souberam fazer uma gestão de risco e acabaram perdendo dinheiro, entendeu? Então, eu me considero um sobrevivente do mercado, não fiquei milionário com o mercado, mas consegui realmente ter lucros bem acima dos que eu poderia ter unicamente se eu tivesse me dedicado durante esses 10 anos a ser somente médico. Eu falo somente médico porque, na verdade, antes desses 10 anos de mercado, eu tinha uma ideologia, eu era um cego ideológico, eu era um cara de extrema esquerda, era um cara comunista, petista e tal, que odiava o capital, que só acreditava no Estado e trabalhava no Estado do Rio de Janeiro só como médico do Estado, me negava, mesmo sendo especialista, me negava a vir para a empresa privada, porque eu não queria ser parte dessa elite opressora, enfim, toda aquela baboseira que nós estamos tão cansados de ouvir e que, graças a Deus, sumiu da minha cabeça, graças ao PT, que me mostrou que socialistas são única e exclusivamente farsantes que usam os pobres como desculpa e a corrupção como método. Eu não estou fazendo política aqui, não, só estou dizendo para vocês que se não fosse pelo mercado, eu realmente não conseguiria ter nem a metade do que eu tenho hoje, porque realmente não teria horário. Em 10 anos eu não teria conseguido comprar as coisas que eu comprei, porque eu não teria horário suficiente para trabalhar, eu teria que trabalhar dia e noite, e mesmo assim eu não teria conseguido ter os bens que eu tenho já quitados, tudo está tranquilo nesse momento, tá? Então o mercado é isso, o mercado ele dá uma coisa chamada liberdade, e isso é muito bom. Mas o mercado, quem veio para o mercado, quem está pensando em vir para o mercado, porque ele vai ficar rico, cara, eu não quero te desanimar, mas é melhor que você desça da nuvem antes de você carregar essa nuvem com aquele monte de economias que você fez, suadas e tal, porque você vai perder dinheiro. Que se você veio para o mercado para ficar rico, você vai perder dinheiro. O principal objetivo do mercado deve ser aprender a operar. Aprender a operar. Se você aprender a operar, o dinheiro é só uma consequência, tá? É só uma consequência de suas boas operações. E por que isso acontece? Porque nós não saberemos o preço exato e justo de uma ação ou para onde ela vai. Ela pode subir, ela pode cair de acordo com a demanda e com a oferta. Porque o preço ele é formado por um acordo, como eu já falei, que há entre um comprador e um vendedor, e que está registrado ali no book de ofertas e no histórico de negociações. Há uma grande diferença entre book de ofertas e histórico de negociações. Aqui no Brasil, nós temos o book de ofertas, onde nós podemos ver os blefes de muita gente. Mas esses blefes, eles não são 100% fidedignos, tá? Por isso que eu falo que o tape reading, ele é uma armadilha.
porque o tail reader nos mostra as intenções de compra e as intenções de venda, mas ele muitas vezes pode ser formado apenas por blefs que são feitos por grandes players que querem que uma ação caia ou que uma ação suba. Então, se o player, por exemplo, quer que uma ação suba, mas ele sabe que ela no final do dia vai cair porque ele tem informação privilegiada, ele coloca lá oferta de compra de milhares de ações desse ativo. E aí as sardinhas fazem o quê? Ih, caramba, olha só, fulano, o BBA, o BVA, o Credit Suisse, o Goldman Sachs, está querendo comprar 3 milhões de ações disso aqui e vai subir. Aí as sardinhas e os pequenos investidores começamos a comprar, eles se negam a nos venderem a preços cada vez menores, então eles vão subindo o preço, eles vão tirando as ofertas de venda, aí artificialmente esse preço está sendo manipulado durante o dia, e chega um momento em que eles metem uma grande ordem de venda, e não tem pessoas para absorver essa grande ordem de venda, e todo mundo sai vendendo feito louco, e aí a ação cai, a ação derrete, tá? Então, mas esse movimento do preço, ele fica registrado no histórico de negociações. Este sim é de verdade, o histórico de negociações. Ele fica lá sempre, vocês podem consultar isso no home broker da sua empresa, ali no livro, está o histórico de negociações. Ali sim, vocês podem ver quem que está comprando e quem que está vendendo no mercado. Depois eu vou abrir para vocês um home broker, da Ágora, vou abrir para vocês um home broker da Clear, um home broker da Modal. Na Modal, na verdade, eu nunca nem entrei no home broker, porque na Modal eu opero por plataforma. Mas vou abrir também para vocês, vamos ter uma aula sobre plataformas, para vocês aprenderem como é que se negocia através de plataforma. Os mercados, eles são complexos, os mercados temos diferentes tipos de players, tá? Por que chama-se players? Porque muitos interpretam o mercado como um jogo. Então, como se o mercado é um jogo, então as pessoas que estão envolvidas no jogo são os players. Então, nós temos grandes players, temos médios players, temos pequenos players, mas todos são players. Na verdade, eu interpreto o mercado mais como uma batalha, como uma guerra. Para mim não é um jogo, não, é uma guerra. Por quê? Porque alguém sai sempre machucado ou morto. No jogo, não. No jogo, você entrou no jogo e tal, tô indo mal e vou embora. No mercado, muitas vezes, você sai morto, cara. Você sai sem um tostão, entendeu? Então, eu interpreto o mercado mais como uma guerra, onde tem batalhas. Essas batalhas, elas podem ser divididas em batalhas que duram 1 minuto, que duram 3 minutos, 5 minutos, duram meia hora, duram 1 hora. Esses são os tempos gráficos, tá? Esses são os tempos gráficos que mais para frente vamos ver. Esses tempos gráficos, eles nos servem para ter referências e ter ideia de para onde vai o preço. Mas uma característica de todos esses investidores é que eles são especuladores. O que quer dizer especular? Especular é trabalhar com expectativa. Quando ouvimos a imprensa, ela muitas vezes trabalha com esse termo de uma maneira pejorativa. Ela chama os especuladores como se fossem agiotas que estão querendo arrancar dinheiro dos outros. Não. Especulador vem da palavra especular, que quer dizer expectativa. Tá? Então, um especulador é nada mais e nada menos que uma pessoa que tem uma expectativa. Uma expectativa que um determinado ativo suba, uma expectativa que determinado ativo caia. É simplesmente alguém que compra e vende baseado em uma expectativa. Então, temos uns especuladores profissionais, que geralmente são grandes players de bancos e estrangeiros, de corretoras estrangeiras. Eles sempre estão a favor do mercado. Eles são os que fazem o mercado se movimentar. Nós, como sardinhas, apenas devemos nadar do lado desses tubarões, para algum dia chegarmos a ser sequer uma rêmora, tá? Sabe qual é a rêmora? É aquele bichinho que anda sempre do lado do tubarão e se alimenta dos parasitas do tubarão, e também às vezes o tubarão ele caça e aí sobram pedacinhos, aí a rêmora vai ali e vai comendo, mas ela sempre vai nadando a favor do tubarão.
Então, nós, se algum dia quisermos ser uma rêmora, ou quem sabe chegar a tubarão, nós sempre temos que aprender a nadar com a corrente, nunca contra dela, tá? Temos os gestores de fundos nacionais, temos os gestores de fundos internacionais, temos os operadores profissionais de bancos, temos os operadores profissionais de corretoras, temos os operadores profissionais independentes em clubes de investimento. O que é um clube de investimento? Por exemplo, quando vários investidores, pessoa física, se reúnem e querem formar um fundo, um clube de investimento, e nomear um administrador, alguém que gerencie, um trader que tenha experiência em comprar e vender, que vai gerenciar esse clube. Temos os operadores profissionais, pessoa física, que eu me considero um deles, um operador profissional, pessoa física. Eu sou um trader individual, tá? Eu não trabalho com dinheiro dos outros. Já recebi algumas ofertas aí, mas na verdade eu já trabalhei, já gerenciei uma conta de um par de amigos aí e tal. Mas na verdade eu saí desse gerenciamento porque eu não gosto de ser cobrado, cara. Eu gosto de ser independente, eu gosto de ter o meu dinheiro, trabalhar com ele e fazer o que eu quero com ele, entendeu? Essa questão de o pessoal te ligando, tudo está indo bem, sabe? Você está dando lucro para eles e tal, você está pegando o seu, da administração e tal, mas o cara parece que nunca é suficiente para ele, entendeu? Aí fica, pô, cara, 3% só este mês, pô, 5% só este mês, cara, como se 5% fosse uma coisa pequena no mercado. Pô, nos Estados Unidos, cara, os juros, a taxa de juros ao ano, ela mal chega a 3%, pô, entendeu? E você produz para um cara 2, 3, 5% no mês e o cara acha pouco. Então, esse tipo de coisa realmente me desestimulou a continuar com essa questão de trabalhar com dinheiro dos outros. Mas se a pessoa quiser fazer isso, ela também pode fazer no futuro. Vocês estão vendo que de todos esses players aqui, só tem um que está no vermelho? Por que esse um aqui está no vermelho? Porque todos os outros players, tanto gestores de fundos nacionais como internacionais, como os operadores de bancos, como os operadores das corretoras, os operadores profissionais independentes e os operadores profissionais pessoa física, todos geralmente ganhamos dinheiro. Senão, nós não conseguiríamos nos manter neste mercado. E os que estão aqui em vermelho? O que acontece com esses caras que estão aqui em vermelho? São os jogadores. É o pessoal que entra no mercado com a expectativa de ficar rico e ele começa a jogar. Ele começa a fazer operações que não são planejadas, operações no calor do palpite daquele piscar daquelas luzes ali na tela, e o cara começa a jogar dinheiro pro mercado. E o mercado não perdoa, o mercado arranca dinheiro dele. Arranca mesmo, arranca. Então todos esses ganham dinheiro, menos os jogadores que sempre vão perder dinheiro. Os mercados são dinâmicos. Isso aqui eu preciso que fique muito claro para vocês. Muito claro para vocês. Por quê? Porque o mercado se movimenta basicamente em 3 direções. O mercado se movimenta na lateral, entre 65% e 80% do tempo. O mercado está em alta de 20% a 35% do tempo e baixa de 20% a 35% do tempo. Por exemplo, ontem eu fiz 6 operações. Havia ganho R$ 1.480, e isso até 1h da tarde, em 6 trades que eu fiz, e operando pequeno, operando somente com 5 contratos. Mas os 2 últimos trades que eu fiz com 10 mini contratos. Aí, nesses 2 trades que eu fiz com 10 mini contratos, em um tive lucro, tive um lucro de 150 pontos, e no outro eu tive um stop de 100 pontos. Perdi R$200, devolvi dos 1.480, devolvi R$200 para o mercado, fechei o dia com 1.280 pontos. 1.280 reais, na verdade. Então, o que aconteceu? Vocês viram isso, Eu tinha operado toda manhã, operado bem, 100% de operações assertivas,
Só que em determinado momento, primeiro, eu comecei a ficar ganancioso. Comecei a dobrar a minha posição, aumentar o meu risco. E em lugar de continuar operando com os 5 contratos, que o meu stop é sempre de 100 pontos, teria me dado R$100 de prejuízo, fui operar 10 mini contratos para supostamente ter mais lucro. Porém, a gente nunca tem certeza de para onde vai o mercado. A gente opera uma expectativa baseada no gráfico, mas o mercado ele pode ir contra a gente. E se o mercado for contra a gente tem que ter o risco bem calculado para perder pouco. Ganhar muito quando se acerta, perder pouco quando erramos. Essa é o sucesso das operações de mercado. Então, por exemplo, o Márcio Noronha, ele é um excelente analista técnico. O cara é uma bíblia. Ele, inclusive, foi quem fez a tradução do livro do Magui, que é uma bíblia da análise técnica e tal. O cara sabe muito, mas muito mesmo. Mas ele tem um grande problema no sistema operacional dele, que ele opera rompimento de topos. Na verdade, ele aprendeu muito bem, através de 30 anos de mercado, a identificar quando um rompimento de topo é verdadeiro. Só que se nós analisarmos este percentual aqui, nós vamos ver que o mercado ele se movimenta lateralmente entre 65% e 80% do tempo. Quer dizer, entre 65% e 80% do tempo ele está fazendo isto, ó. Ele não está fazendo isto para cima ou não está fazendo isto para baixo. Ele está fazendo isto aqui lateral. Em determinado momento rompe, sobe um pouquinho, depois ele cai de novo. Então, se você só compra rompimento de topos ou para cima ou para baixo, de 65% a 80% das vezes você vai perder dinheiro. Você só vai ganhar dinheiro em 20% a 35% das vezes. Mas isso para o Márcio Noronha não se tornou um problema. Por quê? Porque ele aprendeu a identificar esses rompimentos verdadeiros. E eu acho isso extremamente difícil. Extremamente difícil porque em 10 anos eu não consegui identificar. Eu fiz o curso do Márcio Noronha não para aprender a operar, mas para aprender a me manter comprado ou me manter vendido. Porque uma das coisas mais difíceis que eu aprendi até hoje foi a sair de uma posição. Eu sei entrar, eu sei comprar bem, mas vender no momento certo é o que eu, na maioria das vezes, erro. Por quê? Ou vendo precoce demais, vendo quando chegou ali na banda de Bollinger Superior. Depois eu vou mostrar para vocês o que é uma banda de Bollinger. Chegou na banda de Bollinger Superior, eu vou lá, fecho a posição. Entendeu? Garanto meu lucro, mas acontece que ele continuou rompendo a banda, empurrando a banda para cima e continuou um movimento de alta. Entendeu? Fez um rompimento verdadeiro. E eu até hoje eu não consegui. Hoje eu já consigo diferenciar um pouco mais esses rompimentos verdadeiros, né? Mas eu não sou um expert nisso. Não sou. Graças a Deus não sou. Por quê? Porque eu falo que graças a Deus eu não sou. Porque o Márcio Noronha também contou pra gente aqui no curso, no ano passado, como ele quebrou várias vezes. Porque quem opera esses rompimentos de topo, ele está tão certo que o movimento vai dar certo, que ele aumenta o risco. Ele chega lá e coloca um caminhão de dinheiro naquele movimento, e se o mercado ele for contra, o stop dele está lá longe, a 30%, 40% do preço de entrada, e se lasca. Então, eu prefiro continuar trabalhando com a minha estratégia. Ela é uma estratégia que para mim tem funcionado muito bem. Eu ensinei para o Bruno, ensinei para o Felipe, ensinei para várias pessoas e alguns deles acredito que tenham se dado bem, entendeu? É a estratégia que nas minhas mãos, ela tem me ajudado a continuar no mercado por causa disso. Gente, isso aqui é estatística. Isso não fui eu que inventei este troço aqui não. Isso aqui está em todos os livros. Está no livro do Magui, está nos livros do Dr. Alexander Elder, que eu recomendo. Inclusive, eu vou passar para vocês que estão fazendo o curso aqui. Os que não tiveram os livros dele em PDF, eu vou passar para vocês esses livros. São livros muito bons, os livros que me ensinaram muito sobre análise técnica. Então, eu vou passar para vocês esses livros. Mas o que tudo isso tem de importante? Que o mais importante no mercado é aprender a identificar a tendência dominante para aplicar determinada estratégia, tá?
Existe estratégia para rompimento de topos, existe estratégia para rompimento de fundos, existe estratégia para mercado em congestão. A questão é que a estratégia para o mercado em congestão, ela nos faz sair da posição precocemente, ou às vezes nos faz tomar stop. Por que nos faz tomar stop? Por exemplo, o mercado ele está fazendo isso, está acumulado. Quando o mercado está acumulado, ok, alguém aqui está se despedindo, tá? Um abraço. A aula vai ficar gravada no YouTube. Quem tiver o link que eu passei consegue assistir a aula gravada amanhã no YouTube. Então é indispensável aprender a identificar as tendências. Eu vou colocar hoje, quando terminarmos, eu vou colocar de novo no privado, tá? O vídeo vai ser no privado, então somente quem tiver esse link que eu mandei hoje vai poder acessar o vídeo. Então nós temos que aprender a identificar a tendência para aplicar a determinada estratégia. Isso que eu estou falando para vocês, isto tipifica o mercado em acumulação. O mercado é caracterizado por fundos e topos. Fundos e topos. O mercado que se movimenta desta maneira, os especialistas, o pessoal que trabalha no mercado, chamam isso que está andando de lado. Está andando de lado por quê? Porque não está indo nem para cima nem para baixo. Ele está indo aqui, ó. Este mercado que está nestas condições é um mercado só para profissionais. Só para profissionais por quê? Porque os profissionais compramos aqui e vendemos aqui. O amador, ele compra aqui e vende aqui, quer dizer, ele sempre perde dinheiro. O profissional, ele se antecipa, ele compra aqui para que se a daqui ele romper e continuar uma tendência, ele já está na tendência. Ontem, por exemplo, o meu stop foi por quê? Porque ontem o mercado ele funcionou mais assim do que em tendência. Então ontem eu ganhei bastante dinheiro. Eu peguei um movimento grande de queda de 350 pontos, peguei outro de 400 pontos de alta e os outros movimentos eu peguei eles aqui, na congestão. Eu comprava aqui, vendia aqui, comprava aqui, vendia aqui. O último stop que eu levei aqui, ó. Por quê? Porque eu vendi. Quando o mercado fez este fundo e subiu aqui, eu já fechei a posição comprado e entrei vendido. Só que ele fez isso, caiu um pouquinho e pum, foi lá e me estopou. O meu stop, ele foi maior do que eu poderia ter levado esse stop ontem. Por quê? Porque ele estava fazendo os topos aqui, ó. E eu comprei aqui. Meu stop de 100 pontos ficou aqui em cima, ó, bem distante. Quer dizer, para evitar um falso rompimento. Mas quando eu vi que ele subiu, rompeu, fez uma quedinha aqui e começou a subir, eu devia ter fechado a minha posição por aqui. Eu teria levado um stop só de uns 100, 120 reais. Mas não, eu fiquei posicionado e esperei ser estopado aqui em cima. Depois ele deu uma pancada para cima o mercado ontem. Então, a vantagem de você comprar aqui, aliás, de você vender aqui, desculpa, é que o stop, você vendeu aqui, ó, o teu stop está um pouquinho acima da máxima. Então, se ele subir, o stop ele é pequeno. Mesma coisa aqui, ó, quando você compra aqui, o teu stop fica um pouquinho aqui embaixo, ó. Quer dizer, se ele fez esse movimento aqui e caiu e violou esse stop aqui, violou o suporte, o seu prejuízo é pequeno, porque você comprou aqui e o prejuízo está aqui pequenininho, ó. A diferença é que se você comprou aqui em cima, esperando que ele rompa esse topo e vá embora, seu stop ele fica aqui embaixo, ó. Olha o tamanho do stop. Então quer dizer, ele pode fazer um buraco muito grande se você comprar aqui e ele cair, ele for contra você. Por isso o gerenciamento de risco ele é fundamental. O mercado em acumulação, quer dizer, o mercado lateral, ele caracteriza-se por fundos e topos do mesmo nível. Ele se movimenta numa faixa de preço entre uma resistência e um suporte. O que é um suporte? É um ponto no qual os compradores eles começaram a ter a expectativa de ganho, os vendedores eles tiveram medo, aí pararam de vender, aí o preço subiu. O que é uma resistência? Uma resistência é onde os compradores eles já não querem comprar mais e eles viram vendedores
Aí os vendedores viram que o pessoal que está começando a vender começou a aumentar, eles saem vendendo também, o preço cai. Até que em determinado momento, ou por uma notícia, ou porque o mercado foi inundado de ordens de compra, este topo aqui ele é rompido e o mercado vai embora. Vai embora em uma tendência de alta. Se forma uma nova tendência. Aqui está um mercado sem tendência, está um mercado em acumulação, mercado lateral. Tá? Ou então o mercado bateu tantas vezes aqui em cima, bateu uma, bateu duas, bateu três, que o pessoal se encheu, falou, não vou operar mais isso hoje não, e sair vendendo. E se todo mundo tiver a ideia de vender ao mesmo tempo, o que vai haver? Vão faltar compradores. E aí o mercado vai romper o suporte e vai cair, tá? E vai criar uma nova tendência, uma tendência de baixa. Que é aqui o que estou mostrando para vocês, olha. Aqui o mercado vinha subindo, chegou aqui a um topo, fez um fundo, rompeu esse topo aqui, fez um novo topo, mas não teve força para continuar fazendo isto, bateu, fez um topo quase do mesmo nível, um fundo, desculpa, perdão, quase do mesmo nível, depois fez um topo do mesmo nível que o topo anterior ao topo máximo, e aí depois fez uma figurinha chamada ombro, cabeça, ombro. Isso se chama ombro, cabeça, ombro, porque parece uma pessoa que não tem pescoço aqui, ó, ou o pescoço ele é pequenininho, e tem um ombro aqui, uma cabecinha aqui, e o outro ombro aqui, a linha de pescoço é esta aqui, ó. Então, por exemplo, quando o mercado faz um topo mais alto e um fundo e um topo mais baixo, de igual ou de menor nível desse aqui, forma-se uma figura chamada ombro, cabeça, ombro, e essa figura é para você sair imediatamente dela, porque na maioria das vezes acontece isso, ó. Vem aqui, rompe a linha de pescoço, faz um fundo mais baixo que o fundo anterior, depois você pode se manter comprado para tentar sair aqui, mas isso é perigoso porque a gente não sabe qual é o tamanho desta pernada. Esta pernada aqui, ela pode ser pequena assim, ou ela pode ser enorme aqui e depois fazer isso aqui, ó, e afundar mais ainda. Então, o ideal é que sempre quando está se formando uma figura desta, o stop, ou a pessoa sai aqui, tá? Abandone o barco aqui, ou então coloque um stop um pouquinho abaixo da linha de pescoço. Se estiver com uma posição pequena, estiver com gordura para queimar, pode colocar um stop alguns centavos abaixo deste último fundo, ok? E isso aqui, o que formou aqui? Formou uma figura chamada um pivô. Vocês já ouviram falar de pivô? É isso aqui, um pivô de baixa. Um pivô de baixa é quando faz o preço, ele vem, faz um topo mais baixo que o anterior e rompe os dois fundos anteriores. Isso chama-se um pivô de baixa. Aqui ele fez um pivô de baixa. Esse pivô de baixa ele pode ser confirmado. Como se confirma um pivô de baixa? Um pivô de baixa se confirma quando ele faz isto. Ele cai abaixo do fundo anterior, ele sobe até o fundo anterior e testa o suporte como resistência. Um suporte ele vira resistência, e um suporte ele vira uma resistência tão forte quantas mais vezes ele for tocada. Se ele, por exemplo, foi tocado 8 vezes aqui, chama-se um suporte muito forte. Se ele foi tocado só 2 vezes como este aqui, chama-se um suporte fraco. Aqui ele foi um suporte fraco, tanto que ele caiu. Mas também como ele foi um suporte fraco, ele pode fazer um falso rompimento para baixo. E ele pode fazer isso aqui, ó. Veio, fez o trouxa sair da posição e depois sobe com força aqui. Isso chama-se um falso rompimento. E esse falso rompimento pode acontecer tanto para baixo quanto para cima, tá? Então a gente tem que ver sempre quantas vezes o preço tocou aqui em cima para saber se essa resistência ela está sendo fraca, forte ou moderada. E da mesma forma também para baixo, para saber se o suporte está sendo forte, fraco ou moderado. Uma quebra de suporte única, ela pode não fazer mudar uma tendência. A gente vai falar aqui, a gente vai considerar um pivô de baixa quando rompe o segundo fundo. Então ele rompeu o primeiro fundo, fez uma onda para cima, testou o suporte e não conseguiu romper,
e faz a terceira onda para baixo. Isso chama-se uma onda 3 para baixo. Tá? Uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3 para baixo. Aqui é o pivô de baixa. Tá? Então, tem pessoal que gosta de operar pivô de alta, tem pessoal que gosta de operar pivô de baixa. Depois eu vou mostrar para vocês como se operam esses pivôs. Tá? Topos e fundos descendentes caracterizam o mercado em baixa. Fez este aqui, depois vem aqui, depois faz isto, depois faz isto, depois faz isto. Tá? Topos e fundos ascendentes caracterizam o mercado em alta. Aqui o mercado vinha caindo, fez um fundo, fez uma resistência, um fundo mais alto, rompeu a resistência, aqui é um pivô de alta. Tá? Aqui é um pivô de alta. Então você pode comprar aqui, mas se você comprar aqui, a possibilidade que ele faça isto e continue, continue o movimento de baixa é muito grande, você é estopado. Então, quando você quer operar com um pouco mais de confiança no movimento, você espera que faça um fundo, espera que faça um topo, espera que faça um fundo mais alto e opera o rompimento deste topinho aqui, ó. Isso chama-se um pivô de alta. E que se você inverter o gráfico, vai ser o contrário. Vai ser um pivô de baixa, ok? Então, quando você quer operar um pivô, você opera o rompimento deste aqui, tá? Pode operar o rompimento deste aqui, só que se você operar o rompimento deste aqui, o stop ele está aqui, ó, tá? O stop é o fundo anterior. Então, se eu operar este rompimento aqui, o meu stop obrigatoriamente é este aqui. Se eu operar este rompimento aqui, o meu stop pode ser este, mas aqui ele pode vir, me stopar e continuar subindo. Então o stop sempre é o fundo anterior. Isso aqui eu não considero um fundo anterior, eu considero isto aqui um fundo imediato. Para mim um fundo anterior é o fundo mesmo, é este aqui, ó. Então quando eu vejo que isso aconteceu, tá? O meu stop sempre está abaixo deste fundo aqui, ó. Deste fundo principal. Se eu entrar nele aqui, o meu stop ele é pequeno. Se eu entrar ele aqui, o meu stop ele é bem maior, ó. Então eu tenho que adequar o tamanho do meu lote para que o meu prejuízo, se o mercado reverter aqui, ele for contra mim, ele fizer um rompimento falso aqui, voltar a cair, meu prejuízo não seja muito grande. A única certeza que nós temos quando abrimos uma posição em ativos ou derivativos é que vamos perder dinheiro. Por isso o gerenciamento de risco ele é extremamente importante, tá? Mais de 80% dos traders que entram no mercado desaparecem no primeiro ano. Por quê? Porque não sabem fazer uma coisa simples chamada gerenciamento de risco. Aí vocês falam assim, Marino, mas tem como fazer isso? Tem como vencer o mercado? Não, não tem como vencer o mercado. Mas você pode sobreviver ao mercado, tá? Ninguém vence o mercado. A pessoa que achar que vai vencer o mercado, ela está completamente enganada e ela sempre vai perder dinheiro. Você pode sobreviver ao mercado. Se você sobreviver ao mercado com lucro, já está de bom tamanho. Você sempre tem que identificar qual é o motivo que os está trazendo para dentro do mercado, tá? Você pode querer entrar no mercado para ser como o lobo de Wall Street, né? Para se tornar um milionário, para conseguir uma garota dos seus sonhos, ou então uma mulher para conseguir esse cara aqui bonitão e tal. Conseguir aquela casa maravilhosa, aquela mansão de 25 quartos, ser dono de um monte de prédios, fazer todas as viagens que você quer, ter um hobby extremamente caro, ganhar muito, mas muito dinheiro. Mas se você tiver todas essas motivações para vir para o mercado, eu aconselho que você desista agora que ainda está a tempo. Porque esse não é o objetivo do mercado financeiro. Isso é uma consequência. Se você aprender a operar, se vocês aprenderem a operar, vocês vão ter isso tudo, tá? Quanto vão demorar? Não sei. Isso depende da performance de cada um, entendeu? Mas se vocês entraram no mercado porque vocês querem isso aí tudo, vocês vão fracassar logo no primeiro ano. Vão por quê? Porque vocês vão ser indisciplinados, porque o objetivo de vocês é ganhar dinheiro, o objetivo de vocês não é aprender a operar, tá? Aí vocês vão perder dinheiro sempre.
Então, o objetivo de todo trader de sucesso é aprender a operar. O dinheiro, ele vem por consequência. Tá? Então, existe um processo mental que vocês têm que aprender a gerenciar. Vocês têm que aprender a observar todas essas coisas. Tá? Bom, um abraço aqui, quem está falando aqui que vai ter que sair. Ok? Eu também já estou terminando, tá? Basicamente, eu estou falando para vocês aqui, ó. Ficar rico, trabalhando pouco, ganhando muito dinheiro, isso não é o objetivo. Mas se vocês vieram para o mercado para rentabilizar os ganhos de uma outra profissão e para construir um patrimônio futuro, aí sim vocês vão conseguir sobreviver no mercado, ok? Então, esta primeira aula está terminando por aqui. Eu vou abrir para os que ainda estiverem por aqui. Eu vou abrir agora para perguntas, por favor. Se tiverem alguma pergunta, vamos fazer uma sessão bem menor de perguntas, só de uns 15 minutos, porque hoje deu aquele problema inicial, né? Então, eu vou responder para vocês aqui as perguntas. Eu vou entrar aqui, nesse momento, no YouTube de novo. Ou então, no YouTube. Vamos lá no YouTube de novo. Eu vou aqui. Estou no YouTube agora. E se vocês tiverem alguma pergunta, estou aqui. Estou aqui esperando. Vamos lá, gente. Perguntas? Alguma pergunta sobre tendências do mercado, sobre o que é uma ação, sobre o que é uma opção, sobre topos, fundos, resistências, suportes, como que o mercado se movimenta. Plataforma que eu uso. Bom, como vocês nesse momento são iniciantes, a plataforma que eu uso é esta aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Ela chama-se ProfitShare Pro, que é esta aqui, ó. É uma plataforma paga. Ela custa, se vocês assinarem direto pela Nelogica, que é a empresa que faz essa plataforma, foi a empresa que desenvolveu a plataforma, vocês vão pagar R$350 por mês, mas tem a vantagem, quando vocês assinam por essa plataforma, tem a vantagem que vocês podem operar várias contas de várias corretoras através da mesma plataforma. Eu vou mostrar para vocês aqui a plataforma aqui, peraí, deixa eu voltar ali, assim, peraí, isso aqui, eu vou voltar para a captura de tela aqui. Bom, aqui, ó, esta aqui é uma plataforma profissional chamada ProfitShare Pro. Ela tem várias partes. Tem uma parte aqui que é a parte do gerenciador, que é esta aqui, ó. Essa parte chama-se o Explorer. É que aqui eu tenho a janela livre, que eu trabalho com três telas, tá? Então, eu trabalho com 3 telas. Vocês não precisam trabalhar com 3 telas, tá? Porque já me acostumei a trabalhar com as 3 telas, então eu trabalho com 3 telas. Então eu venho aqui, libero a minha janela, deixo esta numa janela, deixo o meu tempo gráfico, este é meu tempo gráfico aqui em uma outra janela. O tempo gráfico mais longo, geralmente eu deixo o tempo gráfico, se estou trabalhando mini índice, dependendo de quem estiver mandando, eu vou mostrar para vocês como se identifica quem que está mandando. Às vezes quem manda é o gráfico de 1 minuto, às vezes quem manda é o gráfico de 5 minutos, às vezes quem está mandando é o gráfico de 1 minuto. Enfim, mas eu sempre tenho ele configurado aqui para 1 minuto, 10 minutos, 5 minutos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O Z18, que é o futuro. Aqui, o dia. O gráfico do diário. Esse aqui é o gráfico do diário, ó. Foi assim que eu trabalhei ontem aqui. Aqui está mostrando esta compra, mas na verdade isso aqui está dentro dos tempos gráficos menores. Esse gráfico é de um dia.
eu sempre coloco ele aqui como primeiro gráfico. O segundo gráfico eu coloco aqui 1 hora. 1 hora. 1 hora e 60 minutos. 60 minutos aqui. O outro eu coloco 30 minutos. O outro eu coloco 15. O 15 é 18. O outro eu coloco 10. E o outro eu coloco 1 minuto. 1 minuto. Olha só, vamos ver, vamos analisar aqui, vamos fazer um pequeno exercício de tendências. Nós vamos ver, isso aqui é uma tendência do gráfico diário. Nós vimos que aqui, o gráfico diário saiu de uma acumulação com tendência para baixa para uma tendência de alta, depois acumulou, fez uma acumulação aqui, fez um falso rompimento para cima. Olha como foi perigoso, quem entrou comprado aqui, olha o que aconteceu nesse dia, abriu aqui em cima, fechou aqui embaixo, ó. Entendeu? Quem entrou aqui comprado perdeu dinheiro. Aqui veio, testou de novo o topo, caiu. Ele neste momento, ele está trabalhando dentro de uma acumulação. Ele está fazendo uma acumulação. Vocês veem que ele está trabalhando entre este topo e estes fundos aqui, tá? Com uma formação que me parece que está dando lugar aqui a uma coisa perigosa, que é um ombro, cabeça, ombro. Se este topo aqui for rompido, essa tendência do diário, ela vai ser anulada porque ele vai entrar novamente em uma tendência de alta. 60 minutos. Gráfico de 60 minutos. Nós vemos que ele fez uma figura chamada em W. Ele fez uma figura em W. Esta figura em W, ela fez um fundo aqui, fez um topo, fez uns fundos mais altos, depois fez um topo mais alto que estes. Aqui parece que formou um pivô de alta, só que ele depois caiu de novo, parece que formou um pivô de baixa. Isso aqui está indefinido, é uma tendência indefinida. A tendência maior é a acumulação, a tendência menor é de alta. Nós vemos que estes gráficos aqui nestes últimos dias têm sido de alta. Os 30 minutos, nós vemos que vai se repetindo a mesma coisa. Olha, o W aqui está se desdobrando um pouco mais amplo. Nós estamos vendo aqui que está fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui ele fez um pivô de alta. Então, com tudo isto que eu estou vendo, olha os 15 minutos. Fez um fundo aqui, antes de ontem, e depois ele só subiu. Fez alguns movimentos de correção e formou uma coisa chamada um canal. Um canal de alta. Um dos tempos gráficos que eu mais gosto para me nortear quando eu estou trabalhando o índice é o tempo gráfico dos 15 minutos. Este tempo gráfico dos 15 minutos, eu acho ele ótimo, porque ele me mostra, ele me desenha um canal. Eu vou mostrar para vocês aqui um canal. Ele me desenha um canal que eu posso utilizar aqui. Ai, não sei porque ele não tá. Que eu estou sem o mouse hoje. Meu mouse ficou lá embaixo, que hoje eu tive que gravar. E utilizei o mouse, ó. Isso é um canal. Aqui formou um canal de alta, que depois formou um outro canal de alta de uma inclinação maior, que é este aqui, ó. Este canal de alta, ó. Esta plataforma chamada Profit Chart Pro, ela é uma plataforma profissional, uma plataforma completa, mas é uma plataforma que ela é cara. Então, por enquanto, eu não recomendo vocês comprarem isso aqui não, assinarem isso aqui não. Existe um Profit Chart Koto, que estava falando um dos colegas aí hoje, que é um Profit Chart com uma versão reduzida, tá? Isso aqui são canais. Eu estou trabalhando hoje sem mouse, está muito difícil aqui no pé.
Isso aqui fica mais fácil de fazer quando você está trabalhando com o mouse. Mas nesse momento estou trabalhando sem o mouse. Então vocês me desculpem aqui que eu não estou conseguindo desenhar este canal bem desenhado. Mas o que é um canal? Um canal são duas linhas paralelas que unem os fundos e unem os topos. Tá? Que quando se rompe o canal para cima, se forma um pivô de alta. Tá? Só que aqui tem que ter muito cuidado. Quando começa a diminuir a volatilidade, como isso aqui, ó, os candles começam a ficar pequenininhos, pode vir uma grande correção, que pode vir para testar esse canal aqui, ou então vir afundar novamente, tá? Olha o minuto. Olha o minuto. Olha que maravilha esse minuto. Esse gráfico hoje, olha, hoje, se eu tivesse operado hoje, teria ganho muito dinheiro. Por que teria ganho muito dinheiro? Porque olha só, estou analisando somente o final da tarde aqui, ó. Final da tarde. Veio caindo, provavelmente aqui aconteceu alguma coisa, bateu uma, bateu duas, bateu três, bateu quatro, bateu cinco, e quando fez um candle de pequena volatilidade, olha este candle aqui, aqui é a minha entrada. Quando eu nunca entro nesses candles grandes, em rompimentos desses candles grandes eu não entro. Eu entro aqui, ó, quando forma um candle pequenininho, aqui. Formou este padrão aqui, isso chama-se um inside bar. Eu entro aqui com stop abaixo aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ó, um movimento de 254 pontos. 254 pontos em 12 minutos. Eu teria vindo comprado até aqui, quando formou este candle de pequena volatilidade aqui. Aqui eu teria fechado a minha posição comprado e teria entrado na venda. Aqui eu teria entrado na venda. Com stop aonde? Com stop aqui, ó. 100 pontos acima deste. Stop de 100 pontos, olha. Onde fica o stop? Peraí. Stop, teria sido estopado. Ó, galera, olha só o mercado como ele é traiçoeiro. Olha só. Só que quem faz isso, ele entra de novo. Eu não me importo com esse stop. Se eu tivesse entrado aqui, na perda desse, teria sido estopado. Porque meu stop teria ficado aqui. Aqui, ó. Tá? Só que quando fez esse movimento, eu entro de novo. Eu não tenho problema em entrar de novo, não. Um stop sozinho, ele não me tira do jogo. Porque meu stop é pequeno, é de 100 reais. Então aqui eu teria perdido 100 reais. Só que aqui eu já teria ganho 100 reais aqui, ó. Eu teria ganho aqui, ó, 260 reais. Dos meus 260 reais, aqui eu perdi 100. Tá? Eu perdi 100. Porque ele veio aqui, rompeu para baixo, subiu, me estopou e caiu. E fechou aqui, mas aqui eu entro de novo. Na perda deste aqui. Perdeu de novo, eu entro de novo. E olha o que aconteceu, ó. Ó. Caiu 380 pontos em 10 minutos. Quer dizer, aqui eu ganhei 260, perdi 100, quer dizer, ganhei 250 e depois ganhei mais 365. Aqui eu teria já fechado meu dia. Só que olha o que aconteceu aqui, olha que maravilha de movimento este, ó. Olha que maravilha esta pancada. Olha como eu falo para vocês que candles pequenininhos são as entradas perfeitas, ó. Olha este candle pequenininho, ó. Provavelmente teria entrado aqui. Se eu entrei aqui, o meu stop está onde? Aqui, ó. Ele caiu, mas não me estopou. Ele veio aqui e depois fez esse candle pequenininho. Quando eu estou aqui e vejo um candle deste aqui, eu redobro a minha posição. É aqui que eu teria entrado com 10 contratos. Eu teria comprado 5 contratos aqui, neste rompimento, com stop aqui, e tinha comprado mais 5 contratos aqui, ó. Com stop aqui. Aqui eu estaria comprado em 10 contratos. Esses 10 contratos teriam me dado $446 pontos. 446 pontos em 448 pontos em 21 minutos. Teria me dado isso aqui, ó. Tá? Olha que maravilha. Que maravilha de movimento.
entendeu? Então, ó, olha só esta venda aqui, olha que coisa linda isso aqui, ó. Olha esta venda, ó, vendeu quando fez perdeu este candle aqui, olha só. Olha esse movimento, 621 pontos em 45 minutos. Então, esses movimentos são os que a gente tem que aprender a pegar, tá? E que é o objetivo deste curso, tá? Que vocês aprendam a comprar e vender no momento certo. Alguma outra pergunta? Aqui, ó. Tem outras perguntas aqui. Espera aí. Marcelo, por que você negocia em algumas corretoras home broker e em outra plataforma? Ah, isso é importante, olha só. Deixa eu falar para vocês. Vou responder o Marcelo aqui. Marcelo, eu negocio em várias corretoras pelo seguinte. Eu tenho 3 dinheiros diferentes. Eu tenho um dinheiro que é um dinheiro de longo prazo, que eu trabalho com a Ágora, tá? Por que eu trabalho com a Ágora? Que a Ágora é uma empresa Bradesco. O dia que o Bradesco quebrar, porque o Brasil quebrou, cara, tá? Então, é muito pouco provável que a Ágora quebre. Mas, por exemplo, nesses dias quebrou uma corretora, a Valpires. Quebrou nesses dias. Quem estava na Valpires se ferrou, entendeu? Então, o que eu faço? Eu tenho um capital especulativo dividido em 2 contas. Uma na Clear, para operar opções, onde eu mantenho só R$1.000. Eu mantenho R$1.000 naquela conta. Por quê? Porque as minhas operações de opções, eu opero pó, a técnica do pó. É comprar pozinho. Eu compro, por exemplo, um caminhão de pozinho, eu compro pozinho de 1 centavo. Compro 10.000 opções, são R$100. Eu comprei 10.000 opções e paguei R$100. E essas opções eu já muitas vezes vendi por R$1. Investi R$100, ganhei 10.000. Isso já aconteceu várias vezes comigo, entendeu? Ali eu opero pela Clear, porque a Clear tem um robô muito bom, que ele monta as travas, trava de alta, trava de baixa. E eu opero na Modal, porque era a empresa pela qual eu tive melhores resultados em termos de estabilidade da plataforma. E ela tem um mecanismo, como se fosse um circuit breaker, que você pode fechar a posição pelo telefone. Vamos supor, não sei se vocês sabem, vocês acompanhavam aqui o grupo, no ano passado que teve um problema sério com a Clear e a XP, que os servidores deram pau. Esse dia eu perdi um monte de dinheiro. Ainda bem que eu recuperei, mas esse dia eu fechei o dia com R$15.000 de prejuízo, entendeu? Aí a corretora depois ela me devolveu o dinheiro, mas depois de muito brigar, de ir no Reclame Aqui, enfim. Então eu fiquei chateado com eles porque eles simplesmente não atendiam. O mercado desabando, eu comprado, sem conseguir fechar a minha posição, o mercado desabando e o meu prejuízo só aumentando, entendeu? Então, gente, eu acho que isso foi sacanagem, sabe por quê? Porque existe um mecanismo chamado zeragem de posição. Quando você atinge 70% de prejuízo em relação ao que você tem na corretora, você é zerado. Mas acontece que na época, eu estava com quase R$30.000 lá na Clear, que eu não havia tirado o dinheiro de lá. Que esse dinheiro é o dinheiro que eu ganho no day trade. Então, todo o dinheiro que eu ganho no day trade agora, eu tiro da corretora e boto na minha conta maior de ações. E aí eu vou comprando ações com esse dinheiro. E eu deixo sempre R$5.000 na corretora pequena para operar day trade, para operar dólar, tá? Bom, Marcelo perguntou aqui outra coisa. Deixa eu ver. Cada empresa tem 2 ou 3 tipos de ações. E como sei qual delas paga dividendos e juros sobre o capital? Isso está descrito lá no tipo de ação. Existe um site chamado fundamentos.com. Esse site chamado Fundamentos, ele diz tudo o que você quer saber sobre determinada ação. Então você, por exemplo, quer saber quando a JBS vai pagar dividendos. Você vai lá e instalar o calendário.
entendeu? E é bom que vocês peguem no como que chama aquele software da Microsoft que tem lá um negócio que te manda e-mail de alerta, isso. O Outlook. Você pode configurar lá no Outlook para te mandar um e-mail 3 dias antes, por exemplo, do dia que a empresa pagar dividendos. E aí você pode comprar essas ações 3 dias antes, você ganha os dividendos dela. Entendeu? Isso do dia do fechamento dos dividendos, tá? Depois eu explico isso para vocês. Daniel Ferrari me pergunta aqui como eu defino minha saída do trade. Eu defino a saída do trade basicamente por um movimento de exaustão. O movimento de exaustão ele é caracterizado pela formação de candles pequenos, tanto no topo quanto no fundo. E aí, quando se formam esses candles pequenos, que formam uma acumulação de topo ou uma acumulação de fundo, como esta aqui que eu mostrei para vocês agora, ó. Eu vou responder aqui, ó. Olha aqui, eu estou vendido aqui, eu vendi aqui. Vendi aqui, provavelmente eu fechei a minha posição, tá? E começaram a se formar um monte de candles pequenos aqui no topo, no fundo, desculpa. Isso chama-se uma acumulação de fundo. Neste momento, entrar aqui é uma loucura. Na venda. Estou falando na venda, porque ele está... Aqui está violando as regras operacionais da minha estratégia. Minha estratégia é comprar no fundo e vender no topo. Então aqui, ó, fez um grande movimento de queda. Quando esta linha vertical ela é muito pronunciada, eu já espero um movimento de correção e me posiciono no candle de pequena volatilidade, no rompimento dele, me posiciono na direção oposta à tendência. Aqui fez um movimento grande de queda, espero um candle de baixa volatilidade, coloco meu stop abaixo dele. Olha este sinal de entrada, que maravilha, olha só. Esta aqui é a média móvel. Esta aqui é uma média móvel exponencial de 72 períodos, tá? O preço, ele bateu provavelmente muito profissional. Ele comprou aqui, ó, muita corretora, muito fundo de investimento, muito grande player comprou exatamente quando tocou a média móvel. Chama-se a compra da média móvel. Ele comprou aqui, as sardinhas mais medrosas falaram assim, não, eu prefiro ganhar menos, mas ter um movimento mais confirmado. Então o que acontece? O grande player, compra aqui e coloca o stop aqui abaixo, 100 pontos abaixo, entendeu? Então, mas olha o tamanho do movimento que ele pega, ó. O grande player pega esse movimento todo aqui, ó. Ele pega 434 pontos em 17 minutos. Nós estamos falando de um trade de milhões em 17 minutos. Entendeu? Ah, mas por que ele não saiu aqui? Ele não saiu aqui, por quê? Porque o candle, ele é de grande volatilidade. Você vê que tem um candle grande aqui, ó. Os grandes players, eles não saem nesses candles aqui, não. No meio do gráfico. Eles saem num candle deste aqui, se ele for formado aqui no topo. Por exemplo, aqui, ó. Quando formou essa estrela cadente, provavelmente muito player grande saiu aqui, ó. Na perda deste aqui, ó. E entrou na venda. Com stop aonde? Com stop acima deste aqui, ó. Aqui entrou na venda, com stop aqui, e olha o que ele pegou. Ele pegou um pivô aqui, ó. Ele pegou um pivô de baixa violento aqui, ó. Olha só, 1, 2, onda 3, onda 4 e onda 5 para baixo. Aqui ele fez as 5 ondas, ó. Onda 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui ele fez todas as ondas de Elliott. Aqui, ó. Olha que movimento maravilhoso. Como aqui, ó, ele fez uma onda 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui fez 5 ondas para cima. E aqui ele fechou o movimento. E aqui ele fez 5 ondas para baixo. E aqui ele entrou no novo movimento de comprar, ó. Candle pequeno. Compra na ruptura. Stop abaixo dele. Venda acima da banda de Bollinger. Entendeu? É assim que eu saio do movimento. Vamos ver outra pergunta aqui, que eu acho que tinha outra pergunta aqui. Bom, acho que acabou. Gente, tem mais alguma pergunta?
Daniel Ferrari fez a última pergunta aqui. Como eu defino saída do trade? Já expliquei. Bom, então acredito que não tem mais perguntas. Espero que tenham gostado desta aula. Eu peço desculpas mais uma vez por causa daquele atraso de hoje, tá? Isso não vai voltar a acontecer. Eu agora vou já acertar todas as configurações do streaming aqui para que todos possam acompanhar a aula em tempo hábil, tá? Bom, fico feliz, Daniel está falando aqui que gostou da aula. A ideia é essa, se vocês quiserem, em cada sessão de trading, trazer algumas perguntas sobre alguns ativos, a gente pode fazer alguma análise aqui conjunta, tá? Se alguém de vocês tiver comprado ou vendido em algum ativo e quiser que seja analisado aqui durante a aula, será um maior prazer poder analisar com vocês esse ativo. Bom, aqui nós fizemos 1h55, tá? De aula. A aula são 2 horas, então realmente cumprimos o nosso cronograma. Temos mais 5 minutos aqui, tá? Temos mais 5 minutos. Marcelo está viajando, mas acompanhou tudo. Isso é muito bom. A tecnologia é uma coisa maravilhosa. Estou dando uma aula para vocês aqui desde a minha casa e o Marcelo está viajando. Eu acho que ele está lá no norte. Ele conseguiu acompanhar a aula. Tem outros que estão no sul, tem outros que estão, enfim, em qualquer lugar. O Bruno, Brunão, cadê o Bruno? Bruno apareceu por aqui hoje? Não estou vendo o Bruno aqui não. Cadê você, Bruno? Acho que o Bruno não está aí não. Não sei o que aconteceu com o Bruno. Vou até falar com ele aqui depois. Então tá bom, gente. Olha, muito obrigado a todos vocês pelo interesse no curso. Fico muito feliz realmente porque o curso ele teve realmente mais pessoas do que as inicialmente planejadas. Eu fico muito feliz com isso e espero que sejam... o Bruno avisou que estava cansado, então tá bom. Esta aula também ela não é muito proveitosa para o Bruno, não, porque o Bruno já realmente, como vocês têm visto, ele já está em outro patamar de trading. Mas, mesmo assim, eu agradeço a todos vocês realmente a presença e até domingo. Domingo, se Deus quiser, estamos aí às 9 horas da manhã. Vamos marcar 9h30? 9h30 domingo? Acho que 9h30 é melhor, porque se alguém acordar mais tarde. Então, 9h30. De 9h30 às 11h30 da manhã, estaremos na aula no próximo domingo. Um grande abraço para vocês, tá? Obrigado, Mila, pela sua presença, tá bom? Um grande abraço para vocês e tchau. Até uma próxima.